Muito bom dia a todos, bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Ferreira e este é o BDH. Um programa nós costumamos falar sobre história e banda desenhada. Todas as semanas vos introduzirei um tema novo. Esta semana iremos falar sobre Esparta e, especificamente, através de um título que não é novidade para ninguém, acho eu. Quem não se recorda do filme 300? Quem não se lembrará desta mítica cena? Isto é blasfêmia! Isto é loucura! Loucura! Isso é Esparta! Ou ainda desta aqui. E as nossas flechas cobrirão o sol. Então lutaremos na sombra. Ou ainda mesmo desta aqui. Desculpem lá, mas vou ter que falar durante esta exibição, senão o YouTube vai-me roubar os direitos deste vídeo. Portanto, estas cenas foram as mais conhecidas do filme na altura. Tanto esta cena de pôr as armas como a cena do poço atrás, que já tínhamos visto atrás. Foram cenas que marcaram o filme na altura, muito conhecidas, muito citadas, sobretudo em memes. Uma curiosidade, elas, tanto uma como a outra, não partiram da cabeça de Frank Miller, mas sim da cabeça do Heródoto há 2000 anos atrás. O filme 300 foi muito conhecido há 10 anos atrás, foi um êxito de bilheteira, atraindo muitos jovens, como eu na altura, e deixando muitos jovens empolgados com a famosa Batalha das Termópilas travada entre espartanos e persas. Atualmente acho que é um filme bastante fraco, que recorre demasiado a efeitos especiais para cenas que não são muito necessárias, dá-nos uma ilusão errada sobre os factos históricos. Aliás, isso é notório, logo naquela altura me apercebi que o filme mente muito sobre a história, embora hoje tenha outra consciência sobre esse mesmo assunto, embora hajam muitos outros aspectos que nós poderemos aproveitar a partir do filme. Muitas situações sobre como é que viveram os espartanos, como é que os espartanos se organizavam em batalha, qual era a mentalidade dos espartanos. Claro, o filme abusa muito, mas dá-nos uma ideia um pouco certa sobre a questão. Isto é um programa sobre banda desenhada, não necessariamente sobre cinema, e portanto nós neste episódio iremos analisar a banda desenhada que deu origem ao filme. De dois autores, o famoso Frank Miller, que também é autor da famosa série SimCity, e o Lynn Varley, que foi quem fez a coloração. Acompanhem-me ao longo deste programa. E ora, para quem me está a acompanhar este programa já desde algumas semanas atrás, lamento imenso esta semana não ter adicionado um vídeo mais cedo. Foi uma semana novamente cheia de trabalho. Eu não sou youtuber profissional ainda, espero um dia talvez poder ser, mas neste momento ainda não o sou, e portanto depende de uma profissão que me deixa muito pouco tempo para acompanhar, criar uma rotina aqui neste canal. Bem, esta semana vamos então falar sobre o álbum que deu origem ao filme 300, portanto vamos andar um bocadinho próximos das duas coisas, até porque o filme seguiu muito próximo o álbum. Tenho aqui novamente o álbum, como podem ver, portanto o álbum tem um formato característico, é retangular, pronto, e a forma como as páginas se abrem, vejam, portanto uma forma pouco característica para um álbum de banda desenhada. Quanto à arte em si, é muito boa. Portanto, o Frank Miller, apesar de tudo, é um bom ilustrador. A coloração foi igualmente muito bem feita e, portanto, temos uma banda desenhada muito boa. Quanto a aspectos históricos, foge-nos um bocadinho à realidade. Portanto, nos dá aquela imagem dos espartanos como seres míticos. A banda desenhada faz um bocadinho culto. Não é novidade para ninguém, sobretudo as pessoas que viram o filme, que esta banda desenhada faz bastante culto à violência, talvez um bocadinho misógina em alguns pontos.
um bocadinho discriminatória. Se pegarmos no exemplo do Ephialtes e toda a discriminação que foi feita por parte dos outros espartanos, portanto, também não é propriamente algo muito educativo nesse aspecto, mas do ponto de vista historiográfico, alguns aspectos são realistas. Fala-nos como é que os espartanos encaravam a sua sociedade. Os jovens que não poderiam ter defeitos físicos senão eram sacrificados. Todo o treinamento espartano, o treino militar, que era feito logo aos jovens a partir dos 7 anos, o chamado agós. A forma como os espartanos encaravam a vida, portanto, algo como viviam para o seu Estado, viviam para a defesa do seu Estado, a guerra era o seu culto permanente, e tudo isso contrasta com persas que, neste álbum, contrariamente à sua realidade historiográfica, são mostrados um bocadinho como efeminados, como uma sociedade altamente esclavagista, como se os espartanos não fossem esclavagistas, e como tendo a ambição de conquistar o mundo. A discrepância entre o exército persa e o exército espartano nesta batalha foi bastante famoso. É um episódio inclusivamente destacado por Heródoto. Aliás, toda esta história surgiu do livro de histórias do Heródoto. Este é um dos episódios que o Heródoto mais gosta de falar, que é o episódio em que 300 espartanos fizeram imensa resistência a um exército de alguns milhares de persas, claro, utilizando as características do terreno, mas também a sua bravura, e que só foram derrotados porque foram traídos por um tal espartano chamado Ephialtes. Na história oficial difere um bocadinho do álbum. No álbum o Ephialtes não faz parte dos 300. Na história oficial o Ephialtes era um dos 300 que se rendeu à Pérsia e que traiu os seus colegas espartanos. Depois o álbum abusa bastante, portanto, como vimos, de cenas de ação um tanto irrealistas, a começar pela forma como são caracterizados os personagens. Os espartanos reforçando o seu aspecto másculo, que até vão em tronco nu para a batalha, algo irreal, claro. Os persas que têm armaduras um tanto mais imaginárias do que realistas, não é? A forma como são vistos quase como esqueletos. Portanto, as suas armaduras têm forma de esqueletos e, portanto, toda uma outra situação que aqui está a ser criada. Ora, escusado será dizer que os atuais persas, os iranianos, não ficaram muito contentes com esta história. Inclusive, quando saiu o filme, houve alguma pressão entre o governo iraniano e o governo americano, cujas relações, como nós sabemos, não são historicamente muito boas, por permitir um álbum de um caráter um pouco racista contra o povo iraniano. Portanto, os persas são os iranianos. Ora, mas tirando tudo isto, o álbum é bastante divertido de ler, a história é bastante divertida de ler. Aliás, eu comecei por ver o filme, eu tinha, portanto, 18 anos, foi exatamente no ano em que eu fiz 18 anos que este filme saiu, e portanto na altura fiquei super contente, gostei imenso, fui com um grande amigo meu da altura, que também era assim maluco por cenas da Marvel e dessas coisas, ver o filme, e ficámos imensamente encantados, e pronto, e tudo isso levou depois a adquirir o álbum comprei-o há 10 anos, portanto este álbum que vocês estão a ver tem 10 anos na minha mão, na minha posse, e portanto na altura eu gostei. Hoje, com um olhar um bocadinho mais treinado da historiografia, com um bocadinho mais velho, não é? Já passaram 10 anos, como é possível, parece que foi ontem que fui ver este filme. Aliás, este filme está associado a algumas outras boas memórias da altura, portanto já passaram 10 anos, é algo que me assusta um bocado, mas posso dizer-vos que é um bom álbum para ser lido, e se ainda não viram, vejam o filme 300, é um bom filme para ser visto. Claro, com as suas devidas cautelas, porque como já foi dito aqui, não é um filme muito realista do ponto de vista historiográfico. Bem, espero que tenham gostado deste programa. Se quiserem comprar o álbum, já sabem, consultem os links que eu vou deixar aqui em baixo, podem comprá-lo noutros lados. Os links é uma forma de vos facilitar. Neste caso específico, tanto quanto eu saiba, o álbum não foi publicado em português. Eu na altura procurei-o em português e não encontrei, portanto se na altura, quando o filme estava na berra, o álbum não foi publicado em português, duvido que até então tenha sido. Pode adquiri-lo em inglês, o original obviamente é em inglês, é de uma editora americana muito famosa no mundo dos cómics, que é a Dark Horse, uma grande rival da Marvel e da DC Comics.
adquiram-no, podem adquiri-lo aí em baixo, como já disse, podem então adquiri-lo noutros lados, aqui em baixo talvez seja a forma mais fácil. E assim me despeço. Subscrevam este canal, mantenham-se subscritos. Vou tentar todas as semanas acrescentar mais vídeos sobre banda desenhada, sobre outros episódios também importantes para o nosso estudo. E já sabem, o BDH do Pedro Ferreira, do canal História Mega Fácil. É fácil, é só subscrever. Até à próxima.